Então, iniciando, nós temos hoje a unidade 4, né, que vai tratar da gestão democrática e o projeto político pedagógico. Esse instrumento tão falado, tão solicitado, tão discutido dentro da escola, importantíssimo para a gente consolidar a gestão emancipadora dentro da escola. Então a gente fala tanto sobre esse instrumento e hoje a gente vai aprender, vai entender os processos, vai aprender como construir, vai conhecer os entraves, vai conhecer as grandes polêmicas, vai conhecer também como fazer esse instrumento realmente chegar às mãos dos verdadeiros atores dentro da escola. Então vamos começar. Ele é um instrumento fundamental para o fortalecimento da gestão democrática. O PPP é de extrema importância para a escola, pois além de ser um instrumento que sistematiza ações, ou seja, ele organiza, reflete passo a passo os momentos de participação da comunidade interna e externa. Então, quando a gente vai pedir para a gente olhar, conhecer o projeto político-pedagógico, não estamos querendo mais do que conhecer como a escola funciona, qual a missão da escola, o que aquela escola propõe para que aqueles alunos sejam realmente cidadãos, né, de consciência, que eles possam intervir na sociedade. Mas esse PPP tem que estar muito bem sistematizado. As pessoas ali têm que ter realmente participado daquela elaboração. Então os processos ali são longos, são às vezes conflitosos, mas com certeza o resultado é muito gratificante para todos. Bom, ele é um instrumento fundamental para o fortalecimento da gestão democrática. Os sistemas educacionais e a escola precisam se organizar e elaborar um planejamento, que auxilie seu trabalho, uma forma de organização e de planejamento da educação escolar, dos sistemas educacionais. Ele se concretiza nos planos educacionais do Estado e do município. No âmbito da escola é o projeto político-pedagógico. Então, município e Estado tem o seu planejamento, tem a sua forma de se organizar, né, tem os seus planos anuais, mas dentro da escola é o projeto político-pedagógico. E se a escola não tem consolidado, não tem elaborado, ela não sabe realmente para onde ir, né? De que forma a gente vai saber onde queremos chegar se a gente não se planeja, se a gente não determina, não se sistematiza as ações que a gente quer desenvolver. Imaginem vocês, dando um exemplo aqui bem prático, indo ao supermercado e vocês não realizarem uma lista, um planejamento, né, anterior para chegar àquele fim. Você ali vai chegar, né, vai comprar coisas mais caras, você vai ali esquecer de coisas, você realmente não vai realizar o que você tinha planejado. Então, planejamento realmente nada mais é do que facilitar o seu dia a dia. No PPP se reflete o pluralismo cultural, a construção de uma escola transparente, democrática, autônoma e de qualidade social que se deseja para a educação básica. Nessa aula vamos apresentar algumas reflexões sobre a prática social da educação e a escola, né, principalmente buscar evidenciar como os funcionários podem participar do planejamento, execução e avaliação do PPP. Gente, vejam bem, sempre vocês vão ter como relatar alguma situação em que o funcionário, o educador, que não esteja na prática docente, não esteja na gestão, foi retirado daquela participação, né? Não foi solicitado para construir esse projeto. E a gente se pergunta o porquê. Se todos nós somos atores, todos nós fazemos parte desse processo, por que sempre deixam de lado o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza, o pessoal da biblioteca, né, professora Vanessa? Isso mesmo. Né? As pessoas fazem parte ali de todo um conjunto, né? Porque e as pessoas ficam ali à margem daquele planejamento tão importante, né?
Você já observou em alguma situação? Sim, porque mesmo o próprio nome do projeto diz, é projeto político-pedagógico, ou seja, a participação política coletiva de todos os representantes dentro da escola, desde as pessoas que trabalham com apoio técnico, apoio pedagógico, da cozinheira, porque aquele espaço ele é de construção e todos devem estar envolvidos, porque ações que são decididas, construídas dentro do projeto político-pedagógico irão afetar a comunidade escolar como um todo, independentemente se será o gestor, o docente ou o aluno. E eu sempre venho dizendo, se você não é chamado à participação, você dificilmente vai se envolver naquela ação, né? Então é como se a ação não fosse sua. Se você não foi chamado para participar, você não foi chamado para dar sua contribuição, é como se aquela ação fosse do outro. Então, geralmente as pessoas não querem se envolver, as pessoas não têm responsabilidade. Mas como chamar essa participação de todos num documento, sistematizar todas as opiniões num documento? E a gente tem como fazer isso, né? A gente tem passo a passos a seguir que todos podem participar. Todos, claro que vão haver momentos, né, que o funcionário ele não vai estar tão inserido ali naquela elaboração, mas ele já deu a sua contribuição, ele já deu a sua participação. E fundamentalmente você vai também conhecer o projeto final, você vai dar o seu aval, você vai concordar ou não concordar, você pode até contribuir depois de elaborado. Então tudo isso é importante que as pessoas conheçam e também não só conheçam, mas também tenham acesso. Ok? A prática social da educação e a gestão democrática. Por que denominamos o processo educacional de prática social? Por que a gente chama de, já que é uma prática educacional, um processo educacional, por que chamamos de prática social? Sabemos que a educação acontece na prática, nas relações com as pessoas, ou seja, na experiência vivenciada. Portanto, a educação é uma prática e que ocorre no social. Sendo assim, ela acontece em diferentes espaços e lugares, com destaque para a família, vejam bem, destaque para a família, o clube, a igreja, o parque, a escola, etc. Todos esses são espaços de educação. A educação que se desenvolve na escola é chamada de educação escolar. Aqui. E é o local por excelência onde o processo educativo é sistematizado e organizadamente desenvolvido. Ou seja, a educação não acontece só dentro da escola, né, professora? Acontece no clube, na igreja, né, naquele envolvimento dos jovens com a comunidade, digamos, com um projeto para melhorar a comunidade, né? Então, às vezes a gente acha que a educação só acontece ali na escola. Não, você vai para a escola para se educar. E a família, onde é que fica, né? Muitas vezes a gente atribui toda a educação à escola e a família não se coloca dentro desse processo. Sempre é importante lembrar e destacar dentro do projeto político-pedagógico a fundamentalmente importância da família, a fundamental importância da família, né? A família nunca pode ser excluída desse processo, ela é fundamental para que a educação aconteça. Concorda, professor? Realmente, porque são dois tipos de educação, a que a escola oferece e aquela que o aluno já traz consigo quando vai para o ambiente escolar, que são os valores, são os conceitos de ética, os comportamentos, ou seja, ele já é um ser educado. O que, no caso, no âmbito da família e no âmbito também da sociedade de forma em geral. Na escola, ele já irá aprender um conteúdo sistematizado, um conteúdo integralizado. Ou seja, como ele deve saber determinadas matérias, aplicá-las no cotidiano. Já a educação que ele recebe em casa é aquela educação que irá ajudar a formar a sua cidadania. Então, deve haver uma interação tanto entre a educação que é formalizada dentro do ambiente da escola, quanto a educação que é aprendida no seio familiar, na participação de atividades com amigos, na sociedade como um todo. Então, essas duas educações se complementam, não deve haver uma responsabilidade de uma sobre a outra. E é fundamentalmente importante que você lembre, na elaboração do PPP, conheça que tipo de família faz parte do entorno da escola, né? Que tipo de família a escola recebe.
para que as ações sejam desenvolvidas através das características de cada uma. Então não adianta a gente ali querer a participação da família solicitando de forma errada, né? Se a gente tem uma família mais cristã, a gente tem uma família católica, evangélica, a gente sabe da maioria, a gente tem que buscar, conhecer realmente essa família, né? Se são mães que são mães que cuidam dos seus filhos sozinhas, que trabalham o dia inteiro, de que forma que eu vou chamar essa mãe para dentro da escola se ela trabalha o dia inteiro, que horário? Então todas essas características têm que ser observadas para ser juntadas às ações da escola. Então é importante que na elaboração do PPP se conheça cada membro não só da comunidade interna, mas também da comunidade externa. Ok? Vamos lá. Constituição Federal, LDB, PNE, todos eles, né, todas essas leis, todos esses documentos falam, né, abordam a gestão democrática como uma forma de exercitar a democracia participativa, podendo promover a própria democratização da sociedade. Está garantido na Constituição Federal, está garantido na LDB e no PNE. Só que, infelizmente, as escolas ainda, por não serem autorizadas, por não serem reconhecidas, às vezes elas se prendem à mantenedora e o que a mantenedora deseja para aquela escola, e isso não pode acontecer. Mesmo que a escola não seja autorizada, ela tem que buscar essa autorização, mas elaborando um projeto político-pedagógico de acordo com as suas características, de acordo com as suas necessidades, o que a escola almeja, o que a escola propõe, né? Então a gente vai solicitar essa autorização, vai solicitar esse reconhecimento, mas é garantido em lei que a escola elabore o seu projeto político-pedagógico de acordo com as suas características. Ok? Vamos lá. O PPP é uma forma de planejamento? Ele é uma forma de planejamento? O que você acha, professora Vanessa? Ele é um planejamento ou ele é apenas um documento que a gente pode usar para reconhecimento da escola? Ou ele, o que você tem como Ele tem essas duas contribuição? funcionalidades, tanto ser um documento quanto um instrumento e um projeto que vai orientar todas as ações que serão desenvolvidas dentro da escola, desde a participação dos alunos, da comunidade, até mesmo a parte de gestão financeira, que foi o que trabalhamos na aula passada, porque o PPP vai nos orientar como devem ser distribuídos os recursos dentro do âmbito escolar, através do conselho escolar, com as representações de todos os membros da escola. Então, o PPP ele é um instrumento extremamente importante para conduzir o andamento das ações da escola. E sem esse instrumento, fica muito complicado a escola saber para que direção deve seguir. Porque, de certa forma, podemos compreender que o projeto político-pedagógico, ele é um norte para as ações da escola. É por meio dele que os gestores devem se orientar na construção de suas ações, de suas atividades dentro do contexto escolar. Extremamente bem colocado. Então, se a gente sabe que ele é um norte, que ele é um planejamento para se direcionar as ações, por que é tão importante a elaboração? Por que sempre quando a gente vai à escola, eles nos apresentam a seguinte afirmação: o PPP ainda está em construção, o PPP ainda está em construção. É difícil você encontrar uma escola que fale assim: olha, a gente tem aqui nosso projeto político-pedagógico elaborado há 2 anos, né? A gente vai, daqui a um tempo vai revisá-lo, mas a gente tem aqui o nosso projeto, nós estamos seguindo, né, o que foi direcionado aqui. Já encontramos escolas que têm a sua missão desenhada na parede, então todas as pessoas que chegam à escola têm conhecimento de que missão a escola se propõe. Tem escolas que já desenharam seus objetivos, né, no mural, na parede. Quer dizer, então as pessoas que chegam sabem o que aquela escola propõe. Então é super interessante você chegar a um lugar, independente de ser escola, e você saber o que você vai encontrar. O que a escola tem para te oferecer. Não tirando escola
do nosso ponto de vista, mas veja um outro estabelecimento. Imagine você chegar a um local em que as pessoas têm um álbum, têm algo para te mostrar. Fala assim, olha, nosso comércio trabalha com isso. Então, quer dizer, tudo isso mostra o quê? Organização, mostra a pessoa que sabendo aonde querem chegar, pessoas que se planejaram, pessoas que se reuniram e têm um objetivo em comum, que é a educação. Então, o PPP, muitas vezes, ele é assim, visto como vilão, porque não é fácil a gente reunir pessoas, a gente colher opiniões, são diversas cabeças, né? Mas ele é fundamental e a gente não pode sempre deixar com que os problemas venham atrapalhar a nossa realidade e prejudicar o andamento das coisas, né? Então, como instrumento de intervenção, o PPP é uma forma de planejamento. Como instrumento de intervenção, né, na prática educacional que se realiza na escola, o PPP configura-se como uma forma de planejamento. Nesse sentido, 3 aspectos delineam essa reflexão. O planejamento atualmente é frequentemente visto de forma negativa, com certo descrédito. Por quê? Porque a gente tem situações, né, na história em que os deputados, os vereadores se reuniram para planejar alguma ação em benefício da sociedade e esse planejamento nunca chegou na prática. Então, o planejamento, ele fica em descrédito. Quer dizer, quando as pessoas falam assim, nós vamos se reunir, nós vamos planejar alguma ação para a melhoria da sociedade, as pessoas não vai sair do papel. Então, o planejamento fica em descrédito, não é verdade? Isso é verdade. Né? Em função de determinadas ações que não foram concretizadas. Não foram executadas e... Isso, então, no caso, mas devemos analisar pela parte, como eu posso dizer, benéfica de planejar, porque todas as ações na nossa vida, de certa forma, são planejadas de alguma maneira. Sim. Tudo que realizamos no nosso dia a dia. Então, não tem como desassociar o planejamento do PPP, e principalmente dentro da escola, porque são ações que devem ser construídas e direcionadas para a principal característica que nós buscamos na educação, que é a qualidade do ensino. Muito bem. O planejamento tem sido historicamente apresentado como um instrumento de administração tecnicamente neutro. Quer dizer, ele não se posiciona, né? Que não tem como ser, né? Cuja utilização depende da postura, escolhas e ideologia de seus idealizadores. Isso não pode acontecer, né? A gente sabe que se é um projeto político-pedagógico, a partir do momento que é político, ele tem que se posicionar. Então, o PPP ele jamais pode ser neutro. Terceiro, o planejamento como ação administrativa tem sido elaborado de forma isolada, né, que a gente sempre vem falando, das políticas da gestão do processo educativo. Como vamos isolar um planejamento escolar do processo educativo, né? Então, entra aí em contradição. Analisando cada ponto, a gente citou aqui os 3 pontos, a gente vai analisar cada um e entender o porquê que isso acontece. O primeiro, é perfeitamente compreensível o descrédito sobre qualquer forma de planejamento social, aquilo que a gente falou, já que nas últimas décadas esse tipo de planejamento nos deixou um legado em que crescem cada vez mais as parcelas de populações marginalizadas, porque educação, saúde, segurança e cultura lhes são negados. Quer dizer, os deputados, vereadores, aí depois o executivo assina políticas públicas para valorizar os jovens, a sociedade, e fizeram um planejamento, mas a cada vez mais cresce o número de pessoas marginalizadas, as pessoas que não têm acesso à educação, as pessoas que não têm acesso à cultura, à saúde, quer dizer, os serviços básicos. Então, fica desacreditado. Quer dizer, planejar para quê? Já que o planejamento que se é realizado não acontece. É engavetado e esquecido. Então, esse primeiro entra em descrédito por conta desses problemas que surgiram aí no nosso país, né, professora Vanessa? Isso é verdade. O segundo, cabe destacar que apesar de o planejamento ser apresentado como instrumento neutro,
ele de fato ele não é neutro, ele tem sido historicamente um instrumento que retrata a concepção dominante do mundo e da sociedade, a serviço de um determinado grupo ou setor da sociedade para o qual endereça suas ações. Sendo assim, configura-se como um instrumento político e não há neutralidade, principalmente não há neutralidade em política, como a gente falou. Como é que eu vou ser neutro se eu estou falando de projeto político-pedagógico? Então, a gente vai defender, sim, um determinado grupo, a gente vai defender, sim, uma determinada opinião. Sobre a terceira afirmativa, verificamos que o planejamento é uma ação contínua e flexível que, também no processo educativo, retrata políticas e delineia a gestão, num constante redimensionamento de caminhos em busca do alcance dos objetivos. Ele que estabelece a finalidade, a missão de uma dada ação e, com isso, de intervenção. E se o PPP não servir para intervenção, de que servir um planejamento? O planejamento organiza as ações para a gente executar e, se tiver algum problema, algum conflito, a gente vai intervir futuramente. Então, é para isso. Qual é a função do PPP? É essa: planejar, executar, depois a gente intervir onde precisa. E uma coisa que pode até ser colocada nessa terceira afirmativa, professora, que podemos observar uma coisa: fazemos a construção do PPP, mas isso não significa que ele deve ser imutável, que no decorrer que as ações estão sendo estabelecidas, se verificar que não estão sendo realmente concretizadas, o gestor, juntamente com a comunidade, pode fazer essas alterações. Claro. Não é aquele documento imutável, engessado, que foi construído e posteriormente deve ser executado daquela forma. Isso não deve acontecer. Se ele foi construído e ao passo, no decorrer das ações, estão sendo executadas, a comunidade verifica que não está alcançando aquele objetivo que tinha inicialmente, eles podem mudar as ações. Ou seja, é um documento que está em permanente construção. Então, toda essa construção do projeto político-pedagógico, ela se dá no dia a dia, verificando o que deve ser feito no âmbito da escola, verificando as dificuldades, e ao passo que é identificada essas dificuldades, a construção do PPP é sendo efetivada. Então, é uma construção coletiva e rotineira. Todo dia, algo novo dentro da escola você observa, para poder colocar dentro do PPP. Então, é um documento que nunca vai, vamos dizer assim, uma construção finalizada. É uma construção sempre rotineira, do dia a dia, de acordo com as ações que a escola está desenvolvendo e o que ela pretende almejar futuramente. Eu citei aquela questão dificilmente a gente entra numa escola e diz assim, a gente pede o PPP e eles sempre falam, não, mas está em construção, não é que ele não vai estar em forma de documento, ele vai estar em forma de documento, que é o que a professora Vanessa quis dizer, que você sempre vai poder intervir, né? O PPP, ele é um norte, né? Você tem ali algo para digamos, se direcionar, né? Você vai tentar seguir, né, todos aqueles passos, principalmente a missão, os objetivos, mas, né, é importante que você tenha, claro, o documento, né, porque a gente tem que ter algo a oferecer, algo a apresentar, algo aqui que você saiba se basear, né, principalmente os professores, os pais, né, para que eles vejam ali todas as ideias ali colocadas. Mas, claro, ele nunca vai ser como a professora muito brilhantemente colocou, é um documento engessado, é algo que vai ser imutável, ele é flexível, né? Digamos, daqui a 2 anos você pode alterar, né? Mesmo com ele estando ali, você pode realizar outras ações, né? Baseadas sempre na missão, nos objetivos, né? Tudo vai estar muito interligado. Então, é um projeto muito importante que vai delinear todas as nossos passos daqui em diante. Mas também, né, professora, podemos observar que, como a senhora citou muito bem, algumas escolas, quando vamos buscar o PPP, informam que ele está em construção. E elas não utilizam esse termo em construção no contexto que nós estamos colocando agora. É que o documento realmente nem sequer existe ainda. Ele está sendo ali digitado, né? Isso, ou seja, as missões, os valores, o objetivo das escolas ou da escola, né, em comum, eles não estão sendo construídos ainda, não existe o famoso documento. Aí, nesse caso, nós estamos falando em construção daquele documento que já existe e que ele pode ser modificado
marcado de acordo com as ações que a escola almeja no outro dia, futuramente, daqui a 2 anos. Então, muitas escolas utilizam o termo, nosso PPP está em construção, mas não no sentido que nós estamos colocando aqui. E sim no sentido de nem existir o documento. A gente até colocou ali, na outra aula, perguntar dos cursistas quantos já tinham acesso ao PPP, quantos já tiveram acesso aí ao documento, ou onde ele fica, em que setor, é na secretaria, é na direção, é na coordenação. Então a gente pede que vocês já façam essa busca aí para a gente poder socializar. A realidade mostra que quando o planejamento escolar é elaborado sem a consideração das políticas que lhe dão suporte de forma meramente burocrática, como um trabalho de simples elaboração burocrático, né? Simples elaboração de um plano que se limita a prever ações descompromissadas com a prática. Isso é muito triste, né? Você elaborar um documento bonito, que às vezes até copiado, infelizmente, a gente já teve casos, né? E deslocando-se da realidade, quer dizer, a realidade daquele documento tem nada a ver com a escola. Ele está fadado a instalar-se mesmo, e assim permanecer nas gavetas dos dirigentes da escola. Se você tem um documento que não foi baseado na sua realidade, não tem nada a ver com a característica da sua comunidade, as pessoas não participaram, nem sequer se identificaram, é um documento que vai estar muito bonito, encadernado e engavetado. Então, quando a SEDUC chegar, a CEMED chegar e pedir o PPP, vai ler o PPP, nossa, que bonito, mas as pessoas ali em volta não vão estar ali se identificando. Então, isso também não é importante, né? Importante é que você realmente construa, mesmo que por muito tempo, um documento que esteja de acordo com os anseios da sua comunidade. Vamos para as etapas da elaboração do PPP. Não são muitas etapas, mas são fundamentais. A primeira que a gente trata aqui é a elaboração. Essa etapa considera 2 eixos: a finalidade da escola e seu ambiente interno e externo. Como expectativa de futuro, a finalidade orienta a definição da filosofia, das políticas e dos objetivos institucionais. A análise do ambiente da dimensão situacional, seus limites e possibilidades. Da análise situacional decorre as estratégias, dessa análise a gente vai elaborar as estratégias de ação e definição de responsabilidades, ou seja, quem vai ficar com cada ação. Depois temos a etapa do acompanhamento, aí eles vão se desvelar a ação. É o PPP na prática, organizando as condições para sua efetivação, tá? Finalizando as etapas, a avaliação tem uma função diagnóstica, quer dizer, você vai fazer uma análise e verificar o que deu certo, o que não deu certo, oferecendo informações fundamentais para a tomada de decisão, tanto na elaboração quanto durante todo o acompanhamento do PPP, permitindo assim a permanente correção, isso é importantíssimo, de rumos na direção da finalidade e da educação. É a avaliação que revela os objetivos reais, a coerência entre o discurso e a prática. Veja bem, o que a gente propõe e o que a gente realiza, entre as demandas da sociedade e a ação educacional. Então, a gente fez aqui um texto. Diante do exposto, o PPP não pode ser visto como um instrumento estanque, como a gente falou aqui, ó, e desvinculados das demais esferas da escola. Ele tem que estar em movimento com as demais ações. Ele deve ser um instrumento elaborado de forma consciente com a escolha do tipo de educação e de escola que se quer construir. Ou seja, não se faz de forma nenhuma sozinho, nenhum grupo. A sociedade em volta da escola, os atores têm que participar, porque a gente não vai decidir tudo isso sozinho, jamais. É como se a gente estivesse ferindo o direito das pessoas de participar de algo tão importante.
a concepção de educação de escola. A gente fala tanto de escola, de educação, qual é a concepção de cada um? Vamos falar sobre as correntes sociológicas que encaminham concepções de educação. Quando assimiladas pelas escolas, irão delinear diferentes PPPs. Percebo que se a gente está numa escola, a gente tem um PPP baseado numa corrente, em outra escola numa corrente diferenciada, então a gente vai analisar essas demais correntes. Então, na corrente funcionalista, a escola tem papel importante na manutenção da harmonia e do equilíbrio social. Olha só, harmonia e equilíbrio social, adaptando o indivíduo à sociedade. Se o PPP da escola se organiza dessa forma, as ações terão mecanismos e estratégias que garantam a não mudança, eu deixei até aqui em caixa alta, a não mudança social, a correção dos possíveis desvios indesejados e a delimitação dos papéis sociais diferentes para os estudantes, demandados pelo sistema econômico. Quer dizer, nessa corrente funcionalista, professora Vanessa, então a escola tem simplesmente o papel de permanecer com tudo como está, né? Manter a harmonia, né? Manter os alunos ali conscientes de que o seu papel é estudar, a escola é ensinar, e eles jamais serão capazes de intervir na sociedade. Ou seja, um estudante que não tenha o senso crítico, não tenha a sua participação dentro da escola, apenas um estudante que seja, como eu posso dizer, que absorve os conhecimentos da escola, e sim, se ele não tem a participação, ele não deve intervir, ele deve ir apenas à escola para estudar, aprender, e não ser, ou seja, um mero receptor do conhecimento. Exatamente. Então, nessa corrente, a escola, quando vai elaborar o seu PPP, tem que perceber bem o que está intrínseco nas ações para que não se caia nessa corrente funcionalista. Então, a gente está estudando aqui as correntes para que você leia o que está intrínseco em cada ação, ok? Na segunda opção, diferente da primeira, descortina o papel reprodutor que a escola desempenha, denunciando, aqui já denuncia, a impossibilidade de uma ação transformadora da sociedade, quer dizer, denuncia a impossibilidade. Numa visão estruturalista, aqui, revela a importância da educação e da escola na manutenção das classes sociais e de suas diferenças. Se na construção do PPP a corrente adotada for esta, veremos que, apesar da visão crítica que possui, quer dizer, ela sabe que existe a divisão de classes, ela sabe que existem problemas, a escola irá descartar a possibilidade de construir um PPP que possa intervir na mudança da realidade. Olha aqui, ó. Na mudança da realidade, simplesmente porque não terá êxito. Ela sabe, nessa concepção, ela tem certeza que não terá êxito, pois para essa posição a situação está posta e só resta a escola manter a realidade vigente. Ou seja, conhece os problemas, sabe que muitos alunos estão à margem aí da sociedade, sabe que a divisão de classes está cada vez mais evidente, sabe que os alunos não têm a mesma educação do que as classes sociais, mas diz o seguinte: nós sabemos, nós entendemos, mas nós não vamos ter êxito, porque a situação já está posta, então vai permanecer do jeito que está. Então, verifique também novamente as ações, a missão, e vejam se a corrente que está inserida ali no projeto político-pedagógico da escola não está reproduzindo a corrente estruturalista, né? Diferente esse meio termo da escola estruturalista, né? Ficou no meio termo, né? E nós temos a última, mesmo constatando-se o papel reprodutor, porém, numa visão de movimento dialético, que acontece na prática social, a terceira concepção identifica brechas, quer dizer, ela sabe que tem problemas, ela sabe que tem muitos entraves, mas ela identifica algumas brechas advindas dessa prática, as quais podem possibilitar uma ação intencional e transformadora da realidade. Importante essa frase.
Assim, essa postura indica a possibilidade da escola ter um importante papel mediador na busca da emancipação da sociedade. Então, a escola é um instrumento, a escola media, a escola vai dar suporte para que esse cidadão realmente vá buscar a sua transformação. Se essa for a opção escolhida pela escola, o PPP será o espaço privilegiado para conceber e estabelecer estratégias para tal. Bom, a unidade do trabalho escolar. Como o PPP pode contribuir para isso? Então, como o PPP pode contribuir para a mudança e dessas atividades do PPP? Como o PPP pode realmente favorecer essa educação emancipadora? Não se pode pensar que na construção de um planejamento tão importante como o PPP, fique de um lado um grupo que pensa, teoriza, planeja e de outro um grupo que age, faz a prática. Essa dicotomia entre o fazer e o pensar não deve acontecer na prática social da educação, pois na conjunção de ambas que a teoria adquire sentido e a prática se fortalece e mostra consistência. Em resumo, a elaboração do PPP jamais pode estar concentrada apenas na mão da direção da escola ou nos técnicos externos a ela, pois essa atitude reforça e reproduz a divisão do trabalho advinda do sistema capitalista. Vejam bem que sempre, muitas vezes, um grupo pensa, entre aspas, porque claro que todo mundo pensa, mas um grupo fica ali na teoria e o outro grupo fica ali na prática. Não pode haver essa dicotomia. Todos têm que se unir, tanto na elaboração quanto na execução das atividades. Temos que estar atentos para não fragmentar as ações. A prática social da educação é um todo, com partes que se articulam. O projeto político-pedagógico, como instrumento de planejamento coletivo, pode resgatar a unidade do trabalho escolar e garantir que não haja uma divisão entre os que planejam, como a gente foi falado ali, e os que simplesmente executam. Todos os segmentos da escola devem estar envolvidos, não só no planejamento, mas também devem participar juntos da execução do PPP, para que desta forma possa estar garantida a construção de uma educação emancipadora, como a gente vem falando. Bom, a gente vai falar aqui novamente da construção do conhecimento da escola. A gente quer, vou dar uma pincelada rápida, que a gente entende como é que se dá essa construção do conhecimento dentro da escola, né? Será que ele dá desde a família? Será que ele acontece na escola? Como é que se dá esse conhecimento? Sabemos que ainda existe uma concepção que a escola é um mero espaço de transmissão de conhecimentos, onde o professor é o detentor do saber, portanto, o mero ensinante. Porém, na educação emancipadora, a nossa educação, busca-se a transformação da realidade. O conhecimento passa a ser fruto de uma construção coletiva e assim o professor adquire movimentos de troca e de crescimento mútuo. Como bem definiu Paulo Freire, o processo de ensino e aprendizagem é uma seta de mão dupla. De um lado, o professor ensina e aprende, e de outro, o estudante aprende e ensina, num processo dialético, isto é, permeado de contradições e mediações. E vai ser assim o PPP, permeado de contradições e mediações e de troca entre professor, aluno, escola, funcionários, pais, né? Um instrumento de troca. Então, é assim que se processa o conhecimento, é assim que a gente consegue uma boa relação com todos. Então, é a melhor forma de executar um projeto político-pedagógico. Bom, finalizando, a gente tem algumas perguntas que poderiam indicar elementos importantes para ser inseridos no PPP. Perguntas que a gente vai, que eu vou ler rapidamente aqui, ler algumas, para a gente, antes da construção, nos fazer. Em que contexto social a escola está inserida? Tá? Essas perguntas foram todas tiradas do módulo, tá, gente? Vocês têm acesso ao módulo, mas a gente vai ler algumas.
Como a escola vem desenvolvendo a gestão democrática, constitucionalmente estabelecida? Como é que vai sendo esse desenvolvimento? Qual a participação de cada um dos segmentos, estudantes, professores, direção, funcionários, pais e comunidade externa, na condução da escola? Algumas perguntas que poderiam indicar elementos importantes para serem inseridos no PPP. Como acontece a formação continuada dos docentes e funcionários, como os estudantes têm respondido às avaliações, como é que estão se saindo, como é que estão sendo feito essa medição, como é que está sendo feito essa análise desse rendimento, o que a escola tem feito com os resultados do desempenho discente. Essas perguntas vão direcionar o diagnóstico da escola para posteriormente serem definidas como objetivos, estratégias, ações a serem desenvolvidas e sistemática da avaliação a ser colocada em prática. No diagnóstico, a escola identificará seus pontos fortes e fracos e também estabelecer o responsável por cada ação. Em resumo, o PPP precisa, que são 12 também, eu vou ler algumas, né? O que o PPP precisa? 12 pontos que a gente vai analisar, né, cada um, antes de construir o PPP. E se já está em processo de construção, analisar se esses pontos aí estão inseridos e procurar inserir, procurar refletir a respeito. 1. Estabelecer a finalidade e o papel social da escola. Delimitar os conteúdos, métodos e tecnologias relevantes que permitirão o desenvolvimento pleno do estudante em nível pessoal e social. Ser construído democraticamente, claro, com o envolvimento de todos os segmentos da escola, direção, professores, funcionários. Vejam bem que funcionário está em negrito. Sem vocês, sem os cursistas, sem as pessoas que estão envolvidas, não tem como funcionar. Alunos, pais e comunidade. Garantir mecanismos para a consolidação da gestão democrática, entendida como propiciadora da participação de todos nas deliberações, via criação de órgãos colegiados, entre os quais se destacam os conselhos escolares e os grêmios estudantis. Reorganizar o trabalho educativo no sentido de remedicioná-lo em sua totalidade, fazendo com que ele seja visto globalmente, negando a fragmentação do trabalho escolar, em que cada parte deve ser vista como integrante de um todo. Ser o impulsionador e viabilizador da qualidade na educação como construção social e coletiva. Valorizar o trabalho do professor, auxiliando-o na sua prática pedagógica, numa busca de constante aperfeiçoamento. Proporcionar as condições materiais e de equipamentos necessários para a consecução do currículo escolar, né? Sem material não tem como. E, gente, como eu vou repetindo novamente, eu li algumas, né, são 12 pontos para serem analisados, são passos para serem seguidos, para a gente elaborar um PPP que realmente reflita, né, o que a escola propõe. Então eu trago aqui uma mensagem do John Dewey, que ele diz o seguinte: a educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, ela é a própria vida. Ou seja, nós estamos todos inseridos dentro do processo, nós estamos mergulhados nele, nós vivemos a educação. Nós não só executamos a educação, nós vivemos a educação. Então, né, professora Vanessa, tudo que a gente faz e que a gente planeja para melhorar essa nossa vida, né, que a gente se propõe que é educador, é uma vida. Sim, né? Realmente. Em relação à educação, porque hoje a gente sabe que os problemas são inúmeros. São inúmeros, né? Mas a gente está mergulhado, né, cada vez mais dentro do processo, e a gente diz que a educação é a própria vida. Então, acho que a mensagem de John Dewey realmente veio bem a calhar.
Então, eu espero que tenha... a gente vai falar mais, claro, sobre o PPP, mas espero que tenha esclarecido muita coisa e até a próxima para a gente fazer a correção. Contamos com a contribuição de todos.